Oi, gente, tudo bem? Eu estou gravando este vídeo para explicar para vocês como é que vocês vão fazer o diário de leitura, certo? Eu resolvi gravar o vídeo porque muitos alunos vieram me perguntar se era para fazer um resumo da obra da leitura obrigatória, que relembrando é a obra Senhora, o romance Senhora do José de Alencar, que se encontra no Google Sala de Aula, o arquivo em PDF. Então, não é para fazer somente um resumo, não é um relatório de leitura, não é um artigo de opinião e não é, enfim, não é um gênero acadêmico, certo? Então vamos lá, primeira coisa, o que é um diário de leitura? O diário de leitura é um gênero que se encontra com a finalidade de relatar uma experiência vivida através da leitura, certo? Em sala de aula, nós tivemos tempo de fazer análise e interpretação de um texto, de um relato de experiência vivida pelo jornalista William Bonner, em que ele relata a infância dele, a primeira vez que ele foi enganado por um colega de escola. O título do texto é o Macambúzio, quando, enfim, o pai dele o chamou por esse apelido, e ele contando isso, ou seja, ele fez um relato de uma experiência vivida, né? Ele fez um relato de memória. O diário de leitura, ele não vai ser tão abrangente como um relato de memória, conforme o texto que nós lemos em sala e conforme o diário íntimo, que é um gênero que eu acredito que vocês tenham tido contato, ou muitos de vocês devem ter tido um diário na infância, ou ainda tem, não é? Então, o diário de leitura é simplesmente um gênero do discurso no qual você não vai somente resumir a obra, né? Você pode fazer o resumo, mas muito além de fazer somente o resumo, a síntese da obra que você está lendo, você terá de descrever as sensações, os sentimentos pelos quais você passa na leitura da obra, no momento da leitura da obra. Além disso, você vai expressar a sua opinião, certo? Como é um diário, não existe aquela preocupação de você deliberar, você utilizar argumentos como vocês fazem num artigo de opinião, num ensaio crítico, por exemplo. Então, por ser um gênero da intimidade, um texto da intimidade, da memória, você não tem essa obrigação de convencer o seu leitor. Então você simplesmente, por exemplo, se você pegou ranço por um personagem, você não gosta de jeito nenhum de um personagem, um vilão da história, ou então você acha o protagonista muito bobo, você acha que as decisões que o protagonista, os sentimentos que ele enfim, passa na obra, você não concorda, você vai dizê-lo. Então, é um gênero muito livre, porque você simplesmente vai dizer o que você está lendo, você vai descrever as suas sensações, você vai emitir as suas opiniões e, além disso, você pode colocar os trechos, as frases que você mais gosta, que você acha mais bonito. E, além disso, por ser uma obra literária que vocês vão ter que ler, a leitura obrigatória é o romance Senhora, do José de Alencar, muito provavelmente, no começo da obra, nos primeiros capítulos, vocês vão passar pela dificuldade por conta do vocabulário da época e por conta da modalidade escrita da literatura. Porque a literatura, ela não é igual um texto dissertativo, um texto informativo, cuja linguagem precisa ser clara. A literatura, ela usa linguagem figurada, linguagem conotativa, as figuras de linguagem, e a literatura, ela pode por exemplo, o autor ele pode tornar o texto ambíguo propositalmente de acordo com suas intenções, coisa que nós não podemos fazer num gênero informativo ou num gênero dissertativo expositivo, certo? Então, muito provavelmente no começo da obra vocês vão sentir dificuldade. Isso é uma coisa que vocês têm que colocar no diário de leitura. As dificuldades, as palavras que vocês não conhecem, o que vocês podem fazer?
circular as palavras que vocês não conhecem e no próprio diário de leitura você jogar no Google, num dicionário online, essas palavras e montar um vocabulário, porque aí você vai ter o registro dessas palavras que você não conhece e vai passar a conhecê-las. Então, não existe uma regra, não existe uma fórmula para o diário de leitura, tampouco para o diário íntimo. Então, vocês têm que usar a criatividade de vocês, é isso que eu vou avaliar, certo? A ideia do diário de leitura é a de fazer... vocês trabalharam bastante com a professora Irami no primeiro ano, a leitura livre, né? A Irami, com um trabalho maravilhoso de ganhar vocês para a leitura e de fazer essa orientação de letramento literário, ela deixava vocês escolherem a obra de acordo com a identificação. Agora, a partir do segundo ano, a gente vai fazer leituras mais orientadas por conta do vestibular, por conta do Enem. Nós vamos estudar as obras consagradas da literatura, aprender a ler os clássicos e ver que os clássicos não tem nada de difícil, não tem nada de chato. Um clássico é um clássico justamente porque ele é eterno, porque ele possui a linguagem universal, ele pode ser lido e atualizado indiferentemente dos séculos e da época em que se é lido. Uma obra ela é atualizada, ela é traduzida de acordo com a leitura que se faz, certo? Cada leitura, e por exemplo, todo ano eu gosto de ler o romance A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector. Todo ano é uma leitura diferente. O Fernando deste ano é o Fernando diferente do ano passado. Então, essa é a magia, é por isso que eu sou apaixonado por literatura e eu faço questão de dar aulas de literatura. Bom, abri parênteses enormes aqui. Agora eu vou exemplificar para vocês o diário de leitura que eu fiz. Eu estava no meu terceiro ano de letras, do curso de letras, e minha professora de literatura, ela mostrou, a professora Juscelia, maravilhosa, ela dava aula no estado também na época, e ela mostrou pra gente numa aula de prática de literatura os diários de leitura que os alunos dela faziam. Eu falei, gente, a ideia é maravilhosa. Enfim, vocês, no primeiro ano, vocês tinham a prática de fazer a leitura livre, e agora, a partir do segundo ano, vocês vão trabalhar com a leitura orientada, a leitura de clássicos, mas não somente ler. Eu quero que vocês se apropriem do texto. Eu quero que vocês se contaminem pelo texto e que vocês ampliem os horizontes fazendo os registros de leitura, certo? Porque muitas vezes, quando a gente lê, e eu espero que vocês se tornem leitores frequentes, leitores assim que têm o gosto pela leitura, não lê só obrigatoriamente. Quando a gente lê uma obra e não faz o registro, a gente enfim, a gente simplesmente lê, passa um ano, 2 anos, a gente esquece. A gente esquece muitos elementos da narrativa, a gente esquece a crítica social, político, histórica que é feita naquele romance, a gente esquece o vocabulário, a gente esquece tudo, porque a mente humana, a memória, nós precisamos arquivá-las para nós aprendermos coisas novas. Então, por isso que o registro de leitura, a ideia do diário de leitura é fantástica, é fenomenal, certo? Então, agora eu vou ilustrar para vocês como que eu fiz o meu diário de leitura para vocês poderem fazer o de vocês. O ideal, gente, como é um diário, olha só, eu comprei um caderninho baratinho, mas eu pedi para a mãe de uma amiga que gostava de fazer, encapar com tecido, certo? Então, como eu pedi criatividade, eu vou pedir para vocês, mas eu não gosto dessas coisas, professor. Então faz uma ilustração, faz um desenho, faça você mesmo a própria capa, certo? Então eu fiz a capa do meu diário de leitura, coloquei uma epígrafe, vocês podem colocar uma frase que vocês gostam de outro escritor, ou até mesmo do José de Alencar, do romance que vocês precisam ler, certo? Abrindo o diário de leitura, coloquei outra epígrafe e coloquei aqui a obra que eu estava lendo na época, em 13 de setembro de 2016, que era
a obra Marília de Dirceu, do arcadista Tomás Antônio Gonzaga, certo? E o legal, gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, a única regrinha que eu vou pedir, coloquem a data e o horário em que vocês estão lendo a obra, certo? Então, por exemplo, eu comecei a leitura 23 e 28 da noite e terminei provavelmente... Ai, meu Deus, socorro! Eu terminei, sei lá, 1 hora da manhã, será que eu coloco aqui o horário que eu terminei a leitura? Enfim, depois eu procuro aqui. Então coloquem a data e o horário. E aí eu converso com o meu diário. Tá? E eu vou colocando as minhas opiniões, vou colocando as frases que eu gosto mais, tá? Por exemplo, esse parágrafo. A meu ver, ao tentar negar ou acumular um fato, o enunciador acabou por afirmá-lo. Uma jovem bela como Marília só é digna de amar um homem, casar-se caso ele se enquadre numa posição econômica superior. Então, coloco o trecho em que aparece isso na obra, certo? E eu gosto, gente, vocês podem fazer os desenhos de vocês, mas um recurso imagético que vocês podem fazer é o recorte, tá? Então, eu imaginei a Marília, porque a Marília ela não corresponde ao amor do eu lírico, eu imaginei ela sendo uma diva, como a Marilyn Monroe, né? E aí eu coloco outras imagens, né? Eu vou ilustrando. Alguém manda ele parar, por favor? É porque eu achava o eu lírico do romance, do poema, muito chato, muito infantil. Então eu coloco aqui outras. Eu imagino também a Marília de Dirceu, é, como, sei lá, a Lana Del Rey, cantora norte-americana, ela tem uma cara de tédio, e eu imaginava a Marília, que é a protagonista, a musa, aliás, a musa de Dirceu, eu imaginava ela entediada quando ele vinha com as babaquices românticas, né? Enfim, aí eu coloquei, ó, eu achei linda essa parte do poema e eu quis colocar, que é a lira 20ª. Era uma frondosa roseira, se abria um lindo botão. Marília formosa, o pé lhe torcia com a branca mão, nas folhas viçosas, a abelha enraivada, o corpo estendeu. Tocou-lhe Marília na mão descuidada, a fera mordeu. Então um trecho que eu achei bonito, olha lá de novo, eu coloco a data de leitura, o horário que eu estou lendo, né? Coloco mais imagens, coloco as coisas que eu imaginava que a protagonista, a Marília, gosta, né? Que joia, frutas vermelhas, uma dose de gin, produtos da Body Shop, que eu achava maravilhoso. E é isso, pessoal. Aí eu terminei meu diário, né? E a professora resolveu me dar 10, porque eu fui criativo. E eu espero que eu também dê muitas notas como essa para vocês. Eu conto com a criatividade de vocês, o comprometimento com a leitura, tá? Com a leitura do nosso romance, A Senhora, do José de Alencar, e eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que todos vão gostar, porque é uma história muito envolvente. E eu vou gravar outra videoaula explicando um pouco mais sobre o romance, falando do romance com vocês, certo? Obrigado, gente. Conto com a dedicação de vocês.